Hoje o tema da aula, vamos falar de conectivos. Na tela, por favor. Contextualizando os conectivos. Vamos conversar hoje sobre os conectivos e o objetivo da aula é compreender de forma ampla os conectivos textuais, as conjunções, para elaborar estratégias de leitura e textualização. As habilidades que vamos mobilizar hoje são estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Vamos hoje compreender de forma ampla os conectivos textuais, as conjunções, para elaborar estratégias de leitura e textualização. Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Pensar estratégias de leitura e textualização. Relacionar os conteúdos das aulas de língua portuguesa do primeiro bimestre no Centro de Mídias com os da aula de hoje. Respondam para nós em 2 minutinhos aquilo que você entende por conectivos textuais. O que é uma frase? Uma frase é qualquer enunciado. Por exemplo, existem frases nominais, oi, alô, olá. Frases que não têm verbos. O que é uma oração? Para que seja uma oração, é necessário verbo. Quando nós falamos de orações, nós falamos de períodos. Quando uma oração tem apenas um verbo, é um período simples. 2 ou mais verbos, nós temos período composto. O que as conjunções fazem? As conjunções conectam essas orações, não apenas conectando, mas criando relações de sentido. Olha aqui na tela um exemplo bem legal, né? Para relembrarmos o que são os conectivos textuais, as conjunções, vamos pensar na ideia de ligar, conectar, encaixar partes que, isoladas, não têm sentido. Vamos partir do exemplo de um quebra-cabeças. Então, pensem que cada oração, cada frase é uma dessas pecinhas do quebra-cabeça. O que a conjunção faz? A conjunção conecta. Outro exemplo. Na produção textual, as ideias vão se encaixando como no quebra-cabeças, em que cada peça é conectada à outra, formando uma cadeia de sentidos, gerando o significado, a textualidade. Mais um exemplo na tela. Estamos aí olhando a entrada USB, né? Os conectivos são palavras ou expressões cujos significados estabelecem vínculos semânticos específicos. Ou seja, ligações que unem as partes do texto, assim como os cabos conectando as diversas funções de um computador, como USB, HDMI e cabos elétricos. Cada conectivo possui a sua função, o seu significado. Foi o que eu falei. Vocês acertaram. Vocês disseram, olha, os conectivos conectam suas conjunções, eles ligam as frases, ligam as palavras. Certo. Perfeito. Parabéns. Porém, vamos acrescentar um significado a isso. Além de conectar, eles geram significados. Porque você não pode, por exemplo, no computador, colocar o cabo HDMI no cabo da entrada USB. Você não pode colocar o cabo elétrico na entrada HDMI. Assim como você não pode encaixar cabos positivo, negativo, você vai gerar um curto-circuito? Acredito eu, não sou bom nisso. Mas vamos lá, em português eu sou. Você não pode usar uma conjunção de forma errada, porque você vai criar um significado outro. E a frase vai gerar um ruído na comunicação. Você vai estar dizendo aquilo que você não quer dizer. De novo na tela. Para que o texto tenha significado e que a leitura seja agradável, é necessário que as palavras estejam adequadamente conectadas. Os conectivos, também chamados de conjunções, fazem esta conexão, coordenando e subordinando as frases, as orações. Assim, como uma lâmpada não acende se colocada de forma errada, ou um cabo USB não se conecta à entrada HDMI do computador, um conectivo deve estar adequadamente utilizado para que o texto faça sentido, tanto para quem o escreve, quanto para quem o lê. Veja agora possibilidades de relações que podem ser estabelecidas pelas conjunções. Os conectivos, né? Os conectivos estabelecem vários tipos de relações entre as orações. Por exemplo, adição, alternância, causa, consequência,
explicação, oposição, condição, tempo, modo, lugar, finalidade, conclusão. Tá? Então, para a gente começar o nosso estudo, de maneira bem prática, olha na tela. Temos uma pergunta aí, a número 2, né? Então nós temos as relações que são estabelecidas pelos conectivos. Adição, somando uma ideia, alternância, né? Alternando ideias, causa, uma oração é a causa da outra, consequência, explicação, quando uma oração explica a outra, ou então oposição, né? Ideias opostas, condição, tempo, modo, lugar, finalidade, conclusão. Na oração abaixo, qual a relação de sentido estabelecida pelos conectivos? Então, o meu filho, ora estuda, ora joga videogame. Eu coloquei aí a pergunta, agora, surpresinha, a resposta aqui. Vamos lá. O meu filho, ora estuda, ora joga videogame. Resposta correta, alternância, né? Porque ele está alternando. Uma hora ele estuda, e outra hora joga videogame. Ele alterna, ele faz as duas coisas. Numa hora um, numa hora outro. Uma hora estuda, noutra joga videogame. Outros exemplos que podemos dar, olha, não sei se leio o livro ou vejo o filme. Não sei se faço uma coisa ou faço outra. Estou alternando. Ou vamos à praia ou ao cinema. Né? Está alternando uma opção e outra opção. Mais uma questão. Adição, alternância, as mesmas opções acima e outra pergunta. Então, número 2, que nós nos equivocamos, seria número 3, né? Na oração abaixo, qual a relação de sentido estabelecida pelos conectivos? Foi para lá, pois estava doente. Professora Márcia, me explica, qual foi o motivo dele ter ido? Eu creio que... ele foi para lá. Qual foi o motivo dele ter ido para lá? Ele estava... doente. Então, essa foi a causa dele ter ido para lá, o Isso. motivo que levou. Isso Com é a causa. certeza. Então, ou seja, aí o pois estabelece uma relação de causa. Eu acho que é porque eles estão assim um pouco confusos, porque o pois também está na conclusão, né? Então, Tá. eles têm que perceber isso, que é a colocação do pois antes ou depois do verbo. Outro exemplo na tela de causa, como o calor estava forte, pusemos-nos a andar pelo passeio público, né? É a causa de termos andado pelo passeio público, né? O motivo, o calor estava forte, certo? Então, vamos para mais uma pergunta na tela. Releia este trecho, né, de Memórias de um Sargento de Milícias. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência, conseguiu o compadre que o menino frequentasse a escola durante os 2 anos e que aprendesse a ler muito mal e escrever ainda pior. Então, que relação de sentido exercem respectivamente e, que e e? Alternativa A, que é adição, explicação e adição. É isso mesmo. Temos mais uma pergunta. Vamos lá? Olha só. Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com a sua namorada. Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com a sua namorada. As duas orações são unidas pelo conectivo e, que nesse caso, além de indicar adição, além de adição, também indica a ideia de A, B, C, D ou E. A maioria escolheu a alternativa E, consequência. Perfeito. Foi o que eu falei no começo da aula. Decorar listas, se for o seu jeito de estudar, tudo bem. As pessoas aprendem de formas diferentes, maneiras diferentes, né? A questão é que, em geral, é necessário que você entenda o sentido geral do texto, né? No caso, a frase Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com a sua namorada, o perder o encontro foi a consequência dele ter, né, tido problemas no trânsito. Então, não é só uma ideia de adição, também tem uma ideia de consequência. Temos uma outra questão na tela. Se não fosse este homem com quem casei-me segunda vez, não teria agora quem zelasse com tanto desinteresse a minha fortuna. É uma bela pessoa. Rodeia-me de cuidados e carinhos. Ora, digam lá que uma mulher não deve casar-se segunda vez. Se eu soubesse que havia de ser sempre tão feliz, casar-me-ia a 50. A pergunta é, qual relação de sentido a conjunção, o conectivo C, estabelece na fala da Florência, da Comédia de Costumes O Noviço, do Martins Pena?
adição, condição, oposição, adversidade ou consequência. E eles colocaram a alternativa B. A alternativa B é? Condição. Condição. Perfeito. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá, mas sofrerá alterações e necessitará de um número cada vez menor de pessoas, visto que muitas atividades do cotidiano poderão ser executadas por meio da tecnologia. Pergunta: qual conectivo neste trecho passa a ideia de oposição? Professor Mauro, a maioria aqui dos alunos, a resposta correta, a conjunção mas. Conjunção mas, correto. O conectivo neste trecho passa a ideia de adição, de soma. Todos colocando correto a conjunção e. A conjunção e, neste caso, a conjunção e passa realmente uma ideia de adição. Próximo slide. Em live, no dia 16 de maio de 2020, pouco mais de uma semana atrás, né, o professor Marcelo Miller, neste palco aqui, neste estúdio, quando perguntado sobre o momento da atual educação no Brasil, ele declarou a seguinte frase: é preciso mais e menos mas. Eu vou repetir a frase dele. É preciso mais e menos mas. Considerando o cenário atual e também que o autor da declaração é um professor, o que é possível inferir, deduzir, né, da opinião do professor sobre o cenário da educação. Ou seja, o que ele quis dizer quando ele falou, perguntado sobre educação, ele disse, sobre educação é preciso mais e menos mas. É necessário que as pessoas criem alternativas, adicionem e façam menos oposição. Ou seja, pessoas que acreditem mais na educação. Acredito que essa seja a opinião do professor. Ou seja, pessoas somando e não pessoas criando obstáculos, né? O Leonardo foi preciso quando ele falou aqui, né? Precisa de mais adição e menos oposição. Pessoas somando, né? Gente, encerramos nossa aula. Professora Márcia, muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Então, um abraço, até mais. Tchau, tchau.